Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a aula número 8 de aprendizado de máquinas. Na aula de hoje, nós vamos ver uma aplicação do algoritmo Navier-Bayes que a gente abordou em aulas anteriores. Então, na aula de hoje, a gente vai seguir os seguintes tópicos, né? Vamos fazer uma breve introdução, uma recapitulação sobre o classificador Navier-Bayes. Vamos apresentar o conjunto de dados que nós vamos utilizar no exemplo, né, de implementação da aula de hoje. Vamos analisar o código em Python, que também está disponível para vocês, no material de apoio para vocês poderem executar, né, cada um de vocês, e fazer uma breve análise do algoritmo. Tá? Bom, quando a gente fala, né, de utilizar o método de classificação Navier-Bayes, né, a gente já falou em aulas anteriores que o naive significa ingênuo, né, ou seja, ele considera que todas as minhas variáveis de entrada são independentes entre si. Isso nem sempre é verdade, porém, para muitos casos, né, fazer essa assunção, né, essa suposição, traz bons resultados. Vamos imaginar que eu tivesse a seguinte situação, né? Eu tenho uma dada amostra, né, de um estudo de caso que eu quero realizar para identificar o tipo do animal. Então, eu vejo que naquela amostra eu tenho olhos de gato, eu tenho bigode de gato e eu tenho rabo de gato. E aí eu vou concluir que o meu animal é um gato. Agora, eu não posso garantir que essas variáveis não são todas independentes entre si. Talvez não sejam, né? Ou seja, o fato de eu ter olho de gato talvez implique que eu tenha bigode de gato. O fato de eu ter rabo de gato talvez implique que eu tenha olho de gato e assim por diante. Ou seja, elas podem não ser totalmente independentes entre si, né? Mas a premissa básica do Navier-Bayes é que o meu conjunto de variáveis de entrada são independentes entre si. Bom, para esse exemplo, a gente vai utilizar um conjunto, que também é um conjunto muito utilizado para as tarefas de implementação do Navier-Bayes, de outros algoritmos também de classificação, né, que é o conjunto de dado íris, né, onde esse conjunto está disponível para vocês, né, no link do material de apoio, né, e esse conjunto ele faz a classificação, né, de tipos, né, de flores, né, onde ele vai considerar 4 atributos independentes, né, que é o comprimento e a largura da sépala e o comprimento e a largura da pétala. Para quem conhece, né, botânica, né, a sépala é uma estrutura que protege a pétala, né? Olhando assim para o desenho dessa flor, vai ser difícil identificar exatamente aonde está a sépala e onde está a pétala, né? Mas depois, para quem tiver curiosidade, vocês vão poder identificar, né, esses 2 atributos aí. E, em função disso, né, desse conjunto de bases de entradas, nós vamos classificar em 3 classes que têm essas espécies, que é a setosa, a versicolo e a virginica. Tá? Bom, então, iniciando com o nosso algoritmo, né, em Python, né, utilizando o Jupyter Notebook, né, a gente vai fazer a importação, né, do pacote Pandas, o NumPy, o Matplotlib, porque a gente vai imprimir, fazer algumas contas, né, imprimir um gráfico também, né. O random seed, eu vou definir nessa função seed para que ele possa gerar, através das demais funções utilizadas, números aleatórios, né. Aí eu estou lendo o meu dado de entrada, né, que é o meu arquivo iris CSV, né, eu estou aplicando aí uma função para limpeza desses dados, para remover qualquer lixo aí que seja não numérico, né, NaN, né, ou seja, aí só me interessam os valores numéricos, né, daqueles atributos que a gente viu, tá? Aí eu vou montar, né, as minhas classes, né, e aqui eu estou só exibindo, né, as 10 primeiras linhas, né, para a gente ver qual é esse conjunto de dados de entrada, né. Então, eu tenho ali para cada linha, né, eu tenho uma amostra onde eu tenho o valor
do comprimento da sépula, da largura da sépula, o comprimento da pétala e a largura da pétala, e qual é a espécie correspondente para esse dado, né? Aqui aparece esses 10 primeiros, por um acaso, né, são todos íris setosa, né? Mas o meu conjunto de dados são 625 amostras, né? Não ia, obviamente, não faz sentido a gente exibir todo esse conjunto, né? Só para a gente ter uma ideia, né, do formato que estão os dados, o que a gente leu, né, para saber se está tudo correndo como previsto, né? Bom, depois eu vou aplicar a biblioteca NumPy para separar no meu conjunto X todos os atributos, né? E no meu conjunto Y as classes correspondentes, né, para cada um daquele conjunto de atributos, tá? Depois, uma tarefa importante em aplicações de aprendizado de máquina é separar o conjunto de treinamento do conjunto de testes. Normalmente se separa 70% do meu conjunto para o treinamento e os outros 30% ficam reservados para teste, onde são dados que não foram usados no treinamento. E essa é uma questão importante, por isso que a gente utiliza, né, essa função de seleção, né, onde eu vou separar o X-train, o X-teste, o Y-train e o Y-teste, né, para poder depois verificar o grau de acerto, né, de assertividade que eu tive, né, com o meu algoritmo, tá? Depois eu já tenho pronto aqui a função que vai calcular a probabilidade conjunta dessas variáveis e também a função de verossimilhança que vai ser utilizada, né? Essa vai ser uma função gaussiana, né? Então aqui eu tenho a fórmula, né, utilizada pelo método bayesiano, né, que a gente viu em aulas anteriores, né? E eu vou aplicar para cada uma das amostras, eu vou ter as probabilidades respectivas, né, de cada exemplo pertencer a cada uma das classes, né? Então, na estimativa, né, para cada uma das classes, né, eu vou agora aplicar a função, né, no meu conjunto de dados de treinamento, né, e daí eu vou montar, então, né, um data frame, né, que vai ter esse conjunto de informações de cada amostra com as suas probabilidades calculadas respectivas, né, para cada uma das classes. Isso vai dar um resultado assim, né? Estou imprimindo apenas as 10 primeiras linhas, né? Então a gente está vendo que no primeiro exemplo, né, eu tenho esse valor, né, de probabilidade, né, de pertencer à classe de íris setosa para o primeiro exemplo, o segundo valor para a classe de íris versicolo e o terceiro valor para a classe de íris virginica, né? Então eu vou ter calculado para cada um dos exemplos as probabilidades daquele exemplo pertencer a cada uma das 3 classes que são objeto do nosso estudo, né? Aqui é só para a gente identificar, né, eu plotei aqui uma foto, né, de cada uma dessas classes, né, para uma pessoa leiga, né, em botânica, né, pode até parecer que elas são muito parecidas, né, mas lembrando que os atributos que nós estamos considerando são, né, o comprimento e largura, né, tanto da sépula quanto da pétala, né? Bom, aí eu já tenho essa probabilidade, então eu já posso agora medir a acurácia. O que é acurácia? É eu olhar o que o meu algoritmo Navier-Bayes identificou para cada amostra e comparar com o resultado que eu já sei a qual classe pertence aquela amostra. Ela já foi classificada, né, previamente por um especialista ou por qualquer outro método. E a acurácia vai medir o quanto que eu acertei em cada uma dessas amostras. Nesse caso aqui, né, a gente está vendo que a acurácia foi de 1.0, ou seja, 100%, ou seja, todos os exemplos foram classificados corretamente, né, em função do meu algoritmo Navier-Bayes. Ou seja, eu posso agora pegar um novo exemplo que a chance dele acertar vai ser de 100%. Né? Ou seja, isso é um resultado assim, espetacular. Na verdade, uma acurácia que seja maior que 90% já é considerada muito boa em determinados casos, né? Então, 100%, evidentemente, que é o objetivo maior aí, né? De qualquer trabalho nesse sentido, né?
Aqui eu vou imprimir também a minha matriz de confusão. O que é a matriz de confusão? A matriz de confusão, ele vai me indicar quantas vezes eu acertei, que não era para classificar e eu acertei corretamente, quantas vezes era para classificar e eu acertei também, e quantas vezes eu tive o falso negativo e o falso positivo, né? O que seria esses dois? Nessa tabela a gente está vendo aí que eu tenho o dado real e o dado predito. Então, se o real é sim e o predito foi sim, eu acertei, eu tenho um verdadeiro positivo, né? Eu acertei quando a situação é verdadeira, é para ser daquela classe, né? Quando eu tenho o dado real sim e o valor predito é não, ou seja, o real é sim, mas eu não identifiquei como sim, eu disse que é não. Então, nesse caso, a gente chama de falso negativo. Eu carimbei como negativo, mas está falso a minha classificação. Então, houve um erro, é um falso negativo. E a mesma coisa na linha de baixo. Quando o real é não e eu classifico como sim, eu também errei. E a gente chama de falso positivo. E quando o real é não e o predito é não, eu acertei, eu tenho um verdadeiro negativo. Então, os casos de falso negativo e falso positivo são as situações onde eu erro. Ou eu erro porque era da classe e eu disse que não era, ou eu erro porque não era da classe e eu disse que eu era, né? Nesse caso, nenhum dos dois ocorreu, né? Porque a gente viu que a acurácia foi de 100%, né? Então, eu tenho 0 para cada um dessas situações, né? Tanto do falso negativo quanto do falso positivo. Tá? Aí, essa parte aí, muitos de vocês vão sentir que eu poderia já ter usado isso lá atrás, né? Não precisava ter esse algoritmo todo. É verdade, né? Na biblioteca, né, do Skitlearner, né, eu já tenho um pacote que calcula toda a função de probabilidade e também, né, a função de verossimilhança com uma única chamada função, eu não preciso implementar código nenhum, né? Nesse caso, se está usando o método gaussiano, né, e vocês estão vendo que eu passo o meu conjunto, né, de treinamento, né, e de teste, e eu vou ter também a acurácia 100%, ou seja, né, tinha que dar o mesmo valor, evidentemente, né, porque eu simplesmente estou usando uma função já pronta do meu pacote Skitlearner, né, que é o que se faz em implementações práticas, né, evidentemente, né, mas eu fiz questão de apresentar todo o algoritmo para vocês terem um entendimento melhor sobre todos os procedimentos realizados. Mas numa situação prática, a gente felizmente já tem esses algoritmos prontos, né, nesses pacotes, né, então a gente pode utilizar eles, né, que vai me dar um resultado, né, de uma forma muito mais rápida, evidentemente, né. Se eu usasse um outro método, que é o método de Bernoulli, vocês estão vendo aí que a acurácia cai tremendamente. Então, para esse tipo de caso, né, que a gente está utilizando, né, o mais adequado é a função gaussiana. Existem, obviamente, vários estudos, né, que indicam em quais situações, né, a função de Bernoulli seria mais apropriada, né? Então, para uma situação nova, deve-se estudar quais são os métodos de algoritmos de probabilidade que são mais adequados a serem aplicados, né? A gente viu aqui que, nesse caso, o gaussiano me retornou uma acurácia 100%, que é, né, um resultado já excelente, né? Não tem como ser melhor, evidentemente, né? E aqui, finalmente, eu tenho, né, eu estou imprimindo aqui o meu data frame, né, dos valores que foram usados de teste e os valores preditos, né? Então, só para algumas amostras, né, iniciais, né, não estou pegando em todas, né, onde eu tenho lá o que foi o valor real e o valor predito, e a gente está vendo que houve acerto em todos, né, o que era de se esperar, já que a gente viu que a acurácia, né, foi de 100%. Né? Então, está aí uma aplicação prática, né, da utilização do Navibase, né, que tem um resultado muito satisfatório, né, e vocês podem utilizar esse algoritmo utilizando outras bases de dados que tem em bases de dados públicas, né,
e fazer esse teste, né, utilizar a função gaussiana, a função de Bernoulli e fazer as comparações. Ok? Então, chegamos ao final dessa aula. Até a próxima aula.